Para se preparar para grandes devastações no futuro próximo, Vladimir Putin disse na quarta-feira, 21 de setembro, que não estava blefando sobre o uso de armas nucleares e ordenou de imediato a mobilização parcial de ao menos 300 mil reservistas. O presidente russo, que durante mês garantiu aos russos que a guerra seria travada apenas por militares de carreira, disse à nação em um discurso televisionado que as hostilidades na Ucrânia agora ameaçam a própria existência da Rússia. Segundo ele, o objetivo do Ocidente é enfraquecer, dilacerar e destruir a Rússia no final, e insistiu que a mobilização parcial era necessária para proteger a soberania, a segurança e a integridade territorial da Rússia. As forças russas assumiram o controle total da região de Luhansk após duras batalhas no leste. Autoridades nomeadas pela Rússia em várias regiões da Ucrânia que foram tomadas pelas forças russas intensificaram seus esforços para ensinar as votações sobre adesão à Rússia em movimentos coordenados. O Kremlin ainda não comentou a perspectiva de votos para incorporar essas regiões à Rússia, mas deixou claro que os votos eram uma questão para as autoridades locais e pessoas que vivem nas regiões em disputa. O presidente Putin anunciou ainda na quarta-feira a imediata mobilização parcial de cidadãos russos, e o ministro da Defesa Sergei Shoigu disse na televisão russa que o país convocaria 300 mil reservistas. Putin pode convocar todas as tropas que quiser, mas a Rússia não tem como dar essas novas tropas o treinamento e as armas de que precisam para lutar na Ucrânia tão cedo. Pouco depois da dissolução da União Soviética, a Rússia contava com um contingente de aproximadamente 1.900.000 militares na ativa, caindo progressivamente até 2014. Ponto central que fez Vladimir Putin iniciar o programa de modernização de suas forças armadas, principalmente na esquadra russa. Atualmente, estima-se que a Rússia possua algo em torno de 1.400.000 militares na ativa, contabilizando paramilitares e funcionários com capacidade de serem usados para fins de guerra. A mobilização da reserva pode angariar muita força para a segunda maior potência militar do planeta. Acredita-se que as Forças Armadas podem contar com 2 milhões de reservistas em faixa etária adequada. Entretanto, o cenário não é imediato e barato. Caso o Ministério da Defesa russa decida enviar a reserva anunciada para enfrentar armas ucranianas nas linhas de frente, provavelmente se tornarão a mais nova baixas na invasão que Putin começou há mais de 7 meses. De acordo com Alex Lord, especialista em Europa e Eurásia da empresa de análise estratégica Sibylline, em Londres, as forças armadas russas não estão atualmente equipadas para implantar rápida e efetivamente 300 mil reservistas. Ainda segundo Lord, durante entrevista à CNN Internacional, a Rússia já está lutando para equipar efetivamente suas forças profissionais na Ucrânia, após perdas significativas de equipamentos durante o conflito. A recente ofensiva ucraniana, que viu Kiev recapturar mais de 3.000 km² de territórios, teve um preço significativo. O Instituto para o Estudo da Guerra, Institute for the Study of War, no início desta semana, disse que a análise de especialistas ocidentais e da inteligência ucraniana descobriu que a Rússia havia perdido de 50% a 90% de sua força em algumas unidades devido a essa ofensiva e grandes quantidades de blindagem. E isso se soma às perdas de equipamentos impressionantes ao longo da guerra, segundo dados da defesa ucraniana. O site de inteligência de código aberto Oryx, usando apenas perdas confirmadas por evidências fotográficas ou de vídeo, descobriu que as forças russas perderam mais de 6.300 veículos, incluindo 1.168 blindados, desde o início dos combates. Para alguns especialistas, a Rússia está começando a sofrer escassez de munição em alguns calibres e está procurando fontes de componentes-chave para que possa reparar ou construir substitutos para armas perdidas no campo de batalha. Não são apenas blindados pesados e veículos blindados de transporte de pessoal que foram perdidos. Em muitos casos, as tropas russas não tiveram o básico na Ucrânia, incluindo uma definição clara do motivo pelo qual estão arriscando suas vidas.
Apesar da ordem de mobilização de quarta-feira, Putin ainda está chamando a Ucrânia de operação militar especial, não de guerra. Os soldados ucranianos sabem que estão lutando por sua pátria. Muitos soldados russos não sabem por que estão na Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis, observou isso na quarta-feira, chamando o anúncio de mobilização parcial de Putin de um sinal de desespero. Para ele, abre aspas, acho que as pessoas definitivamente não querem ir para uma guerra que não entendem. As pessoas seriam até levadas para a prisão se chamassem o conflito atual da Rússia na Ucrânia de guerra. E agora, de repente, eles têm que entrar e lutar despreparados, sem armas, sem armaduras, sem capacetes. Feche aspas. As reservas convocadas trazem um enigma na estratégia de batalha de Putin. Mesmo que a Rússia tivesse todo o equipamento, armas e motivação de que precisam, seria impossível obter 300 mil soldados treinados rapidamente para a batalha. Nem os oficiais extras, nem as instalações necessárias para uma mobilização em massa existem agora na Rússia. Foi o que afirmou Trent Telenko, ex-auditor de controle de qualidade da Agência de Gerenciamento de Contratos e Defesa dos Estados Unidos, que estudou a logística russa na prática. Até o momento, analistas e especialistas do Ocidente foram ouvidos, o que denota a preocupação com a realidade no cenário militar russo, já que narrativas ocidentais são criadas diuturnamente para mudar a imagem ou prejudicar de alguma forma a Rússia. Apesar disso, as reformas em 2008, destinadas a modernizar e profissionalizar as Forças Armadas russas, removeram muitas das estruturas logísticas e de comando e controle que antes permitiam às forças da antiga União Soviética treinar e equipar rapidamente um grande número de recrutas mobilizados. Acredita-se que levaria pelo menos 3 meses para reunir, treinar e enviar reservistas russos até o campo de batalha. Não são 10 mil ou 100 mil militares, são 300 mil militares. A Ucrânia entrará nas profundezas de um inverno vigoroso. É improvável um deslocamento de reservistas ter um impacto sério no campo de batalha até a primavera de 2023. E mesmo assim, eles provavelmente serão mal treinados e mal equipados. Uma importante análise chamou a atenção. Mark Hertling, ex-general do Exército dos Estados Unidos, disse ter visto em primeira mão como o treinamento russo pode ser ruim durante as visitas ao país, com recursos rudimentares, poucas simulações estratégicas e falta de liderança em todos os sentidos, durante sua visita quando estava no comando. Manifestantes em grande parte da Rússia foram às ruas para mostrar sua desaprovação à política de mobilização parcial anunciada pelo presidente Vladimir Putin na manhã de quarta-feira, que pressionaria 300 mil soldados para o serviço militar. Com esta mobilização, a impopularidade de Putin parece que aumentou dentro da Rússia com protestos. Pelo menos 1.252 pessoas e 38 cidades foram detidas. Em Moscou, por exemplo, centenas de manifestantes se reuniram na Old Arbat, uma conhecida rua de pedestres no centro de Moscou. Eles gritavam: "Mandem Putin para as trincheiras e deixem nossos filhos viverem." As imagens mostraram a tropa de choque arrastando as pessoas para muito longe. O protesto é efetivamente criminalizado dentro da Rússia, onde antes desta semana, quase 16.500 pessoas haviam sido detidas por atividades anti-guerra, incluindo o simples ato de um indivíduo estar em um local público segurando um pedaço de papel em branco. Desde março, é ilegal divulgar informações falsas sobre a guerra e desacreditar o exército russo. Nossas análises e informações seguem diariamente. Se possível, conto com a sua colaboração, doando qualquer valor para a nossa chave Pix, canal@aramilitarov@gmail.com. Mais informações importantes sobre o conflito nos próximos vídeos. Peça sua colaboração se inscrevendo no canal e ativando o sino de notificação. E também seguir o canal no Twitter e no Instagram, pela @aramilitarov.